Bom dia e boa semana para vocês que acompanham meus vídeos aqui. Respondendo a mais uma das perguntas que vocês fizeram aí nos comentários, não é isso? Alguém perguntou se Jesus era judeu apenas de nascimento ou se ele praticava a religião judaica, tá certo? Esse vídeo vai ser rápido e eu vou pedindo logo desculpas por não citar aqui todas as passagens, as referências, tá bom? Que eu vou fazer nesse vídeo, mas hoje em dia, em tempos de Google, né, vocês podem achar as passagens que eu vou citar aqui em questão de segundos. Então, desculpem aí por não ter preparado algumas das passagens que eu vou citar, mas vocês podem pesquisar à vontade. E eu estou fazendo isso porque o vídeo vai ser rápido, tá certo? Pronto, então a pergunta era o seguinte: Jesus era judeu de nascimento ou praticava a religião judaica, né? É interessante que muitos messiânicos, muitas pessoas do movimento judaico, chamado judaico-messiânico, e muitos evangélicos que amam símbolos judaicos, práticas judaicas, adotam práticas judaicas nas suas vidas cotidianas, eles dizem o tempo todo, né? Olha aqui, Jesus usando o talit. Jesus usava, olha aqui as franjas das vestes dele. Jesus era judeu. Você sabia que a primeira linha do Novo Testamento é para dizer que Jesus era judeu? A primeira linha do Novo Testamento é livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A primeira linha do Novo Testamento diz que Jesus era judeu. Não precisa provar com textos de talit, de coisas desse tipo, porque o próprio primeiro versículo do Novo Testamento já é para dizer isso. Mateus 1:1, né? Então, que Jesus era judeu de nascimento, não resta dúvidas. Ele praticava ritos da religião judaica? Sim, ele praticava muitos ritos da religião judaica, tá certo? Ele esteve presente em festas judaicas, ele usava o talit, ele tinha muitas práticas da religião judaica, ele frequentava sinagogas, tá certo? Não há dúvidas quanto a isso. Não, ninguém pode negar que, de acordo com o Novo Testamento, o personagem Jesus ou Yeshua praticou rituais judaicos e seus apóstolos também, tá bom? Isso aí não se pode negar. Mas e daí? Tem messiânicos, pessoas do movimento judaico-messiânico, que dizem, olha aqui, esse livro é judaico, citações ao Talmud, isso aqui é uma citação do Pirkei Avot, kkkk. Meu filho, o fato de um livro ter citações judaicas, ter costumes judaicos, ter citações ao Talmud, não torna esse livro válido nem parte da religião judaica. Você sabia disso? Você sabia que o Alcorão tem coisas boas ali dentro? Você sabia que o Alcorão tem práticas da religião judaica? Conceitos da religião judaica? Conceitos do Talmud dentro do Alcorão? Isso torna o Alcorão um livro judaico? Eu tenho que acreditar no Alcorão e seguir o Alcorão por causa disso? Por que que vocês vêm citar essa judaicidade do Novo Testamento como argumento para que o povo judeu aceite o cristianismo? O que que tem uma coisa a ver com a outra? Ora, existe judaísmo no Novo Testamento? Claro que existe. É um livro sobre um personagem judeu chamado Yeshua, que é um nome judaico. E que cujo primeiro versículo diz Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Isso quer dizer que tudo que ele fez foi judaico? Não, não quer dizer. Então, eu acho que além dessa pergunta de que Jesus era judeu ou praticava o judaísmo, as duas coisas. Mas aí tem uma terceira pergunta que o nosso ouvinte não fez e que poderia ter feito, que é o seguinte: Jesus era um bom judeu ou Jesus praticava sempre a religião judaica em todos os casos? Aí essa pergunta seria uma coisa muito mais interessante. Por quê? Porque, por incrível que pareça, né, se a gente disser isso a um evangélico, ele fica revoltado. Mas a verdade é que Jesus nem sempre cumpriu a religião judaica. Essa que é a verdade. Pelo menos não de um ponto de vista do judaísmo tradicional, rabínico e tal.
É isso? Ou então da própria Torá escrita, como eu vou mostrar daqui a pouco. Hoje mais cedo, eu vi uma postagem cristã falando o seguinte: por que que eu não guardo o sábado, né? E lá tinha alguns bons argumentos, tinha alguns horríveis, né? Por exemplo, não, porque eu não sou de Jerusalém, o sábado é para Jerusalém. Quem disse? Quem disse que o sábado é para Jerusalém? Outro, não, porque se eu descumprir o sábado, eu descumpri a lei inteira, então não vou guardar. Onde é que está escrito que se uma pessoa falhar em alguma coisa da Torá, não vale nada? Onde é que tá? De onde tiraram essa besteira, né? Né, do Novo Testamento está errado. A própria Torá dizia, ou diz, que a pessoa que falhava em um dos mandamentos confessava o seu erro, tá certo? É o que se chama vidui, confissão, fazia techuvá, voltava atrás e era perdoado. A própria Torá institui, por exemplo, o Yom Kippur, o dia do perdão. Como é que vocês podem dizer que ninguém pode falhar em uma coisa da Torá é para morrer? De onde tiraram essa besteira? Eu queria saber de onde tiraram essa besteira. Não foi do Tanar, não foi do Antigo Testamento, foi do Novo. Né? Quer dizer, na maior parte do Tanar, prestem atenção ao que eu vou dizer. Na maior parte do Tanar, o povo judeu não cumpriu alguns dos mandamentos, né? Lá em Josué, eles se circuncidaram pela primeira vez em não sei quantos anos. Lá em Ezequias, eles fizeram a Páscoa, o Pêssar, pela primeira vez em não sei quantos anos. Lá em Esdras e Neemias, fizeram a festa de tabernáculo, Sukkot, pela primeira vez em não sei quantos anos. Quer dizer, durante a maior parte do Tanar, o povo judeu não cumpriu todos os mandamentos ou todos os rituais da Torá. Isso quer dizer que não serviu de nada, que era uma merda, que não sei o que. Não. De onde tiraram esse conceito que se a pessoa transgredir uma coisa da Torá não vale mais nada? Não sei de onde tiraram isso, né? Ou então, outro dos argumentos que eram citados lá. Deus abominou o sábado de acordo com Isaías, né? Ignorância. Deus ignorou, os profetas deram uma bronca no povo pela forma como estava sendo feito. Isso não significa que Deus rejeitou a, a, a religião que ele mesmo instruiu, né? Ele deu uma bronca na hipocrisia e na forma como as pessoas estavam fazendo. Isso não quer dizer que ele excluiu tudo, né? Mas olhe os argumentos dos cristãos, não é isso? Olhe os argumentos que certos cristãos dão. É coisa de barbaridade mesmo. Só que uma das coisas que o texto citava me chamou a atenção, que eu nunca tinha percebido. Esse texto, ele cita um versículo de João capítulo 5, certo? Em que o próprio narrador do Novo Testamento, veja bem, não foram os fariseus, não, o próprio narrador do Novo Testamento diz que Jesus transgrediu o sábado, né? Eu nunca tinha prestado atenção nisso. No caso, é João capítulo 5, versículo 18. Prestem atenção nisso aí. Vamos ler a partir do 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. No caso, ele curava pessoas no sábado, tá certo? Versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, Je- Jesus não disse, não, peraí, não, é lícito fazer isso no dia de sábado. Ele não disse isso. Ele disse, meu filho, meu pai trabalha, eu trabalho também, né? Quer dizer, ele disse com a boca dele que ele trabalhava no sábado, algo que era proibido pela Torá, tá certo? E que ele deveria cumprir a Torá. E veja, não só isso, mas veja o versículo 20, o versículo 18. Quem está falando aqui é o narrador do livro de João e não um fariseu, tá certo? E nem Caifás que está falando, é o narrador do Novo Testamento. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, ou seja, não só transgredia o sábado, o narrador do Novo Testamento está dizendo, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O narrador está dizendo isso. Quer dizer, parêntese,
A doutrina da Trindade ou da divindade de Jesus, que vocês dizem que também não tem base, na verdade tem. E não é só essa. Tem muitos outros textos do Novo Testamento que diz que Jesus era Deus, tá certo? E é por isso que esse é um livro contraditório. Às vezes diz que Jesus era Deus, às vezes diz que não era. É isso que acontece, né? Mas o interessante, Jesus não apenas quebrantava o sábado, diz o narrador do Novo Testamento, como também dizia que era Deus. Então Jesus quebrava o sábado, de acordo com o próprio narrador do Novo Testamento, né? Então, cadê a história lá que Jesus cumpriu toda a Torá e que Jesus foi a primeira pessoa que cumpriu toda a lei? De onde vocês tiraram essa besteira? De onde vocês tiraram isso? É impossível cumprir a lei. De onde vocês tiraram isso? Eu não sei de onde as pessoas tiram essas coisas, né? Não sei. Existem outros textos em que Jesus pratica transgressão sobre coisas da lei. Por exemplo, uma pessoa procurou Jesus, pediu que disse que iria segui-lo, mas apenas depois que enterrasse os seus pais, Jesus disse: "Me siga e diga que os mortos sepultem seus mortos." Ora, isso para o judaísmo é uma barbaridade grande, né? Você deve sepultar qualquer pessoa, de acordo com o judaísmo. Imagine os seus próprios pais, né? Tem outros textos também, por exemplo, Jesus chama a mãe dele, mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Isso é problemático de um ponto de vista judaico também, certo? O tratamento que Jesus dava ao templo, né? Jesus era contra o templo. Nós vemos em vários textos isso aí. Ele diz, eu vou derrubar o templo, ou então ele expulsando os vendilhões do templo. Ora, os vendilhões do templo estavam vendendo animais para os sacrifícios instituídos por Deus, para que as pessoas fizessem o sacrifício. Por que que Jesus vai atrapalhar a venda de animais para sacrifícios no templo, né? Jesus dizia, a lei de vocês, né? A lei de vocês manda isso aí. Ora, a lei de vocês, e não era sua também não, né? Em vários textos ele diz isso. Jesus aboliu o divórcio. Aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de adultério, está errado, tá? É adúltero. De onde você tirou isso? A Torá permite o divórcio. A Torá ordena que um homem se divorcie caso o casamento não esteja correto, né? Que autoridade tinha ele para abolir o divórcio que o próprio Deus tinha ordenado, né? Ainda disse assim, Moisés deu o divórcio. Não foi Moisés que deu o divórcio. Deus deu o divórcio, né? E outro texto que geralmente passa desapercebido pelas pessoas é o capítulo 7 de João. O capítulo 7 de João diz o seguinte, versículo 2. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus disseram, você deve sair daqui para a Judéia e tal e tal. Versículo 5. Nem os seus irmãos criam nele. Né? Quer dizer, todas as questões dos milagres de Jesus eram verdade, mas nem os irmãos dele criam nele. Interessante isso. Versículo 8. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Deixa eu dizer um negócio. Subir ao templo nas festas era um mandamento da Torá. Todos os teus homens, né, diz a Torá, subirão para ver o Senhor Deus, ou subirão para o lugar que Deus escolher. Desculpe a falta de passagem, já falei isso no começo do vídeo. Tá certo? Então, era um mandamento positivo da Torá que todos os judeus fossem a Jerusalém na época das festas da peregrinação. Né? Jesus disse, eu não vou não, vão vocês. Né? Olha aí. Engraçado que ele mesmo falou que a pessoa que ensinasse, que descumprisse os mandamentos e ensinasse aos outros que fizessem o mesmo, seria o menor do reino dos céus. Né? Ele mesmo disse isso. A bem da verdade, no versículo 10 ele acabou indo. Né? Ele foi ao templo. Mas aí eu pergunto, por que que ele disse que não ia? Por que que ele disse aos discípulos, eu não vou não?
Como é que você trata um mandamento de Deus dessa maneira? Não é? Outra coisa, a, a- o fato, tem gente que diz, não, mas a questão deles no sábado, mudando para a questão do sábado, né? Que eles colheram espigas, foi não sei o que de preservação da vida, ou não sei o que, não sei o que. Porque no sábado eles não estavam em casa, quietos, guardando os mandamentos da Torá, e sim andando por aí. Não é? Eles poderiam estar em casa e ter se preparado para o sábado. Então, aqui está a resposta da pergunta. Em vários lugares dos evangelhos, não é, eu citei aqui, não foi só um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, vários lugares do evangelho, Jesus fez pouco caso das leis do judaísmo, fez pouco caso das leis do próprio Deus na Torá, em vários lugares, né? Antes de concluir o vídeo, eu queria dizer o seguinte: isso significa que eu estou esculhambando a religião cristã? Não. Eu respeito a religião cristã, tá certo? Isso significa que Jesus foi uma pessoa que ensinou coisas erradas? Não. Jesus ensinou mensagens boas, tá certo? Como, por exemplo, amar as pessoas, como, por exemplo, não ser um religioso hipócrita e muitas outras coisas que o mundo colhe benefícios disso. Eu não posso dizer, chegar aqui e dizer que o cristianismo é um genocídio, não sei, que nem tem gente que diz. Não é por aí, não é por aí também não. Agora, respondendo à pergunta, Jesus foi um bom judeu de acordo com as normas da Torá e ele deveria cumprir, né? Os mandamentos de Deus na Torá, a palavra mandamento em hebraico é mitzvah. Mitzvah significa uma coisa que foi mandada para você. Deus mandou, né? Os mandamentos da Torá não é uma questão, eu vou pensar o motivo, o espírito das leis, como os messiânicos fazem. Quer dizer, desculpe, eu não posso dizer que os messiânicos fazem, mas eu posso dizer que muitos messiânicos são assim. Né? Vamos pensar no motivo da lei. Não, não é para praticar de forma legalista. Né? Sempre tem esse tipo de coisa. Não, mas não é por aí. Mandamentos, certo? São coisas para que o povo judeu observe. Inclusive, vários desses mandamentos não têm um sentido racional para as pessoas explicarem um motivo moral e tal para o mandamento, mas as pessoas deveriam cumprir mesmo assim. Por quê? Porque Deus mandou, né? E aí fica a pergunta, ou a resposta da pergunta: Jesus não foi um bom judeu praticante, não de acordo com os moldes do judaísmo rabínico e não de acordo com os moldes da Torá escrita, por exemplo, que permitia o divórcio, que ordenava que as pessoas subissem a Jerusalém nas peregrinações, tá certo? Que ordenava o respeito aos pais. Isso a Torá escrita, não estou falando de Shulchan Aruch aqui, eu estou falando da Torá escrita, tá certo? Que ordenava o sepultamento de mortos e muitas outras coisas, o Shabat e assim por diante, né? Jesus não foi rigoroso no cumprimento dessas normas, como eu espero ter provado nesse vídeo. Obrigado por ter assistido.